Olá, hoje vamos mergulhar na história de um material que é, na verdade, um puro paradoxo. Um fio que parece delicado, mas que é incrivelmente forte. Um fio que não só vestiu imperadores, mas que também construiu impérios. E hoje, acreditem, está a moldar o nosso futuro. Esta é a incrível história da seda. Pensem nisto. É leve como o ar, mas ao mesmo tempo tem uma resistência à tração que se compara ao do aço. Este contraste inacreditável é o que dá o pontapé de saída à nossa história. É esta dualidade que a tornou tão valiosa e tão misteriosa durante milénios. Então, a pergunta que se impõe é: como é que é possível que o fio de uma simples lagarta tenha literalmente moldado o nosso mundo? Pois a resposta é uma saga épica cheia de lendas, de segredos guardados sob pena de morte e de um ato de espionagem industrial que mudou o curso da história. Bem, a nossa história arranca, como tantas outras grandes histórias, com uma lenda. E essa lenda leva-nos diretos à China antiga. Imaginem, estamos a recuar no tempo quase 5.000 anos, por volta de 2.700 anos de Cristo. É uma era quase mítica, onde a história e a lenda, são praticamente a mesma coisa. E a lenda é fantástica. Conta-se que a Imperatriz Leiso estava tranquilamente a beber o seu chá, debaixo de uma amoreira, quando, ploc, cai um casulo para dentro da chávena quente. O calor da bebida começou a soltar as fibras e ela, claro, ficou curiosa. Começou a puxar o fio e o fio simplesmente não acabava. Era um filamento único, contínuo, brilhante e surpreendentemente resistente. Foi um mero acaso, mas um acaso que mudou tudo. Claro que uma descoberta destas não podia ficar só por ali. Foi tudo sistematizado e transformado numa verdadeira indústria. É aqui que nasce a sericultura, ou seja, o cultivo do bicho da seda para produzir seda. E com ela nasceu também o segredo mais bem guardado do mundo antigo. E este segredo, como podem imaginar, tornou-se muito mais do que um simples processo. Tornou-se numa arma geopolítica. A China percebeu imediatamente o poder que tinha nas mãos e transformou a seda no monopólio de Estado absoluto. E agora, parem para pensar nisto. A escala de tempo é absolutamente inacreditável. Não estamos a falar de décadas, nem sequer de séculos. Estamos a falar de quase 3.000 anos. Durante 3 milénios, a China foi a única nação do mundo que sabia produzir seda. É, sem dúvida, um dos monopólios mais longos e eficazes de toda a história da humanidade. Mas como é que se guarda um segredo destes durante tanto tempo? Simples, com leis de uma severidade brutal. Tentar contrabandear os segredos da seda não era um crime qualquer, era considerado alta traição. E a punição? A pena de morte. Isto diz no estudo sobre o valor estratégico que a seda tinha para o Império. E olhem que a proteção era mesmo total. Não se tratava apenas de impedir que o tecido saísse. Era proibido exportar os ovos do bicho da seda, as larvas e até as sementes das amoreiras, que era o único alimento das lagartas. Basicamente, o Império controlava toda a cadeia, desde a semente da árvore até ao fio final. Este desejo quase desesperado pelo produto acabou por criar algo completamente revolucionário. Este segredo, na verdade, deu origem à primeira grande rede de conexão global, uma espécie de internet do mundo antigo, se quisermos. Do outro lado do mundo, no Ocidente, a procura era simplesmente avassaladora. Em Roma, a seda valia literalmente o seu peso em ouro. O fascínio era tão grande que o fluxo de ouro para o Oriente para pagar este luxo chegou a causar verdadeiras crises económicas. O Senado romano estava seriamente preocupado. Ter seda era o símbolo máximo de poder e riqueza. Mas a Rota da Seda era muito mais do que uma simples via comercial. Sim, claro, transportava seda, especiarias, porcelana, mas o mais importante, o que realmente mudou o mundo, era o que viajava com essas mercadorias, as ideias. Foi por esta internet antiga que o budismo chegou à China. Foi por aqui que invenções como a pólvora, o papel e a bússola chegaram ao Ocidente. Era uma autoestrada para a cultura, para a tecnologia, para a filosofia. Ora, como acontece com todos os grandes segredos, mais cedo ou mais tarde, acabam por ser descobertos. E a forma como este foi revelado, é digna de um filme de espiões. Vamos dar um salto no tempo até meados do século VI. O Império Bizantino, o herdeiro de Roma, estava completamente farto de pagar fortunas pela seda chinesa. O imperador Justiniano tinha uma ideia fixa, queria ter a sua própria produção. E a missão era muito clara, roubar o segredo custasse o que custasse. E como é que ele fez isso? Enviou 2 monges numa missão ultra-secreta à China. Depois de passarem lá tempo suficiente para aprenderem todo o processo, eles fizeram o impensável. Contrabandearam ovos de bicho da seda para fora do país, escondendo-os onde ninguém se lembraria de procurar, dentro das suas bengalas ocas de rombu.
Foi sem dúvida um dos atos de espionagem industrial mais ousados e com mais impacto da história. E com esse pequeno gesto, com esses ovos escondidos em bambu, um monopólio de 3.000 anos desmoronou-se. Constantinopla tornou-se o primeiro grande centro de produção de seda fora da Ásia. A partir daí, o conhecimento espalhou-se como fogo pela Europa, primeiro para a Itália, depois para a França, e mudou para sempre o equilíbrio do poder económico mundial. Mas pensem que a história acaba aqui? Nada disso. Este fio milenar está agora a ser completamente reinventado para o século XXI e de formas que a Imperatriz Leisunen, nos seus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. Pois ao longo do século XX, claro, surgiram as imitações. O rayon, o poliéster. Eram mais baratos, mas nunca conseguiram replicar aquela combinação mágica de força, respirabilidade e luxo da seda natural. Mas hoje a inovação vai muito mais longe. Estamos a falar da bioceda, uma proteína sintetizada em laboratório cujas propriedades podem ser afinadas ao nível molecular para serem, imaginem, ainda melhores que as do original. E é aqui que a história se torna absolutamente fascinante, quase ficção científica. Os cientistas estão a usar a proteína da seda, a fibroína, para coisas revolucionárias. Estão a criar estruturas que ajudam a regenerar tecidos humanos, a desenvolver implantes eletrónicos que simplesmente se dissolvem no nosso corpo depois de cumprirem a sua função, a criar sistemas que libertam medicamentos de forma super controlada e até em cosméticos de ponta. Esta viagem da seda, que começa num simples casulo a boiar numa chávena de char e acaba num biomaterial de altíssima tecnologia, é um testemunho incrível da nossa capacidade de inovar, não é? E isto deixa-nos a pensar. Quantos outros segredos como estes estarão escondidos à nossa volta, à vista de todos, só à espera de serem redescobertos?